uma bênção que Deus tem derramado na nossa vida. O Eric ele chamou para pregar na sexta-feira. Não tinha nada pronto. Mas só quando que Deus trabalha, e no sábado anterior, eu estou fazendo um ano bíblico, e eu falei, a próxima mensagem que eu vou fazer vai ser do sábado que eu vi. Eu falei, pô, mas vai demorar eu pregar, agora nem sei quando que eu vou pregar, não tem nem previsão. E de repente o Eric me manda uma mensagem, eu falei, e agora, o que eu vou pregar? Para você ver, né, como que a gente se esquece das coisas fáceis, né? O Espírito Santo, ele trabalha. Aí, depois de 2 minutos, o que eu vou pregar? Eu falei, gastei aquilo que eu não tinha falado. E agora no Provar e Verde, no início, só para. Eu já tinha me confirmado, e só no início do Provar e Verde vem essa moça falando da história dela. E a gente vai ver como Deus trabalha com pessoas doentes. Qual é o remédio de Deus para uma pessoa doente específica na Bíblia, que vai servir para mim e para você. Se não servir agora, vai servir para depois. Ou serve para algum amigo, algum familiar. Tem alguém que nunca veio na igreja, é a primeira vez? Eu sabe por que eu estou perguntando isso? Porque às vezes eu vou falar para vocês aqui, vocês não vão acreditar. Eu sou muito vergonhoso. Vocês vão falar, Ricardo, você está de brincadeira. Você prega, você grava sermão, não sei o que, não, mas ó como é que sou eu. As pessoas, eu gostaria de chegar na igreja, sentar no fundo da igreja, ou na frente, quando acabar o culto, ir embora, sem falar com ninguém. Ai, cara, mas você é mal educado. Não é porque eu tenho essa, sabe, de ninguém querer me ver. Eu sou assim, eu estou muito vergonhoso. Não parece. Quer falar dele? Você é vergonhoso também? Então. Aí, ó, o Arthur falar, tá de brincadeira, né? Mas é. Alguém veio pela primeira vez aqui? Tem um roxinho novo aqui. Como que é o nome da irmã? Mara, a primeira vez, né? Segunda vez aí, ó. Segunda vez e eu não vi, por isso que eu estou perguntando. Então vamos orar para que Deus nos ilumine e nos capacite. Quando Jesus ele disse quando ele fala assim, entra no teu quarto, fecha a porta, não é simplesmente a gente fechar a porta do nosso quarto. É simplesmente também a gente fechar algumas coisas que estão agora na nossa mente, preocupações lá fora, com familiares, com amigos, filhos. Vamos agora fechar um pouco essa janela da preocupação e vamos agora prestar bem atenção no que a Bíblia tem para falar para mim e para você. Vamos orar. Vamos lá? Querido e bondoso Deus, Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus que cuida, é um Deus que tem soluções para o problema da humanidade, Senhor, para cada pessoa. Que em nome de Jesus eu consiga passar essa mensagem clara, Pai. Se ficar alguma dúvida em algum coração, Pai, que o Espírito Santo possa traduzir, Pai, possa trazer um entendimento, Pai. Que o Espírito Santo possa falar o teu coração, a Bíblia possa falar, Pai. Que não seja eu falando com as minhas palavras, mas sim o Senhor, Pai. Que cada coração saia daqui fortalecido, possa sair cheio de vitória, Pai. É isso que Ele quer para o seu povo, Pai. Que o seu povo tenha vida em abundância, Pai. Vida em abundância em todas as áreas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje eu vou pedir licença para você, porque eu vou entrar em alguns assuntos que talvez é um terreno sagrado para você, como também é um terreno sagrado para mim. Tem um verso de uma música que diz assim, né? Não é adventista não. Entra na minha casa, né? Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. E às vezes a gente canta essa música. Quem já cantou esse refrão dessa música? Às vezes entra na minha casa, mexe com minha estrutura. E o que é mexer com a estrutura de uma pessoa? O que é sarar a ferida de algumas pessoas? Já parou para pensar que essa música é muito forte? O que é mexer numa estrutura? Se a gente mexer nessa estrutura aqui nesse prédio, a estrutura que a gente tem na nossa casa, se a gente mexer na estrutura, vão ter que ter mudanças. Mas Deus aqui hoje vai revelar para mim e para você como é que Ele trata alguém doente. Já parou para pensar que Deus é esse que Ele trata de alguém doente? E como é que é o nome desse personagem que depois, antes de entrar nesse personagem, eu fico pensando que depois de uma série de vitórias, era para fechar com chave de ouro, falar esse é o cara. Mas depois de 3 anos e meio, eu estou falando de Elias, ele derrota 850 falsos profetas, ele faz toda aquela maravilha,
E agora no capítulo 19, Deus apresenta uma situação que talvez se encontre na nossa vida. Às vezes a gente olha para a nossa vida ou para a vida de outras pessoas e a gente vê, nossa, como ele foi vitorioso, mas por que agora ele está nessa situação? E a gente vai ver que isso é humano. E Deus, ele trata frente a frente comigo e com você essa questão que eu vou falar com você aqui sobre Elias, sobre a depressão de Elias. Seria a depressão de Elias? Seria um momento triste da vida dele? Será que porque ele foi vitorioso ali os 3 anos e meio, a vida toda ele foi vitorioso, ele não poderia ter esse sentimento? Isso acontece comigo e com você muitas vezes. 1 Reis, pega a tua Bíblia, 1 Reis capítulo 19. Hoje eu vou apresentar para vocês aqui alguns remédios que Deus deixou para mim e para você, que não custa dinheiro. Vai ser um remédio que não custa dinheiro, a não ser a alimentação, mas o resto Deus vai revelar para mim e para você. Vamos lá? Então, 1 Reis capítulo 19 diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito com que matara todos os profetas à espada. Verso 2: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Ele diz-lhe: Faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Olha para você ver, Jezabel era mal. Elias sabia do potencial de Jezabel. Mas qual é o primeiro ponto que a gente tem que pegar aqui na Bíblia? O primeiro ponto que a gente tem que pegar uma reflexão. Às vezes você acreditou em uma história que não é verdadeira. Ou às vezes essa visão aqui que eu vou apresentar para você, que Jezabel aqui queria matar Elias, isso é verdadeiro. Mas às vezes nós acreditamos algumas coisas na nossa vida que não são verdadeiras e não são a realidade. Porque Deus tinha acabado com 850 profetas. Isso, em comparação de Jezabel, para Elias não era nada. Mas para ele acreditou em uma conversa de um coração diabólico. Quem que falava através de Jezabel? Quem é que falava? Quem era o espírito que falava? Era o diabo que falava por ela. E às vezes algumas pessoas na nossa vida semeia na nossa mente coisas ruins, coisas que não são verdade. Algumas pessoas falam para você alguma coisa que não são verdade, e a gente apega nisso com todo o coração e toda a alma, e a gente talvez leva uma vida de sofrimento para a vida inteira, pensando que uma pessoa falou uma coisa que não é verdadeira. Isso é falso, isso é fake. Vamos lá, verso 3, diz assim: Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, e se foi e achegou a Berseba, que pretende a ser a Judá, e ali deixou o seu moço. Verso 4: Ele, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Alguns sintomas de alguma pessoa que está com depressão, está depressiva. Aqui o relato vem trazendo vem aqui falando que ele se afastou, ele se isolou, ele foi aqui ao deserto, aí depois pediu para si a morte. Basta, toma agora, Senhor, a minha alma. Não é que quando a pessoa se encontra nessa situação, não é necessariamente que ela quer morrer, mas é que ela quer se livrar daquele sofrimento, ela quer se livrar daquela dor. Não é que eu quero morrer, é que eu quero acabar com isso. Eu não aguento mais, eu não tenho solução para esse problema todo que aconteceu na minha vida. E a gente acaba entrando dentro de uma cápsula. Verso 5 diz assim: Deitou-se e dormiu, e deixou debaixo de um zimbro. Eis que um anjo que tocou e disse: Levanta e come. Olha os remédios que Deus aqui está bem claro para mim e para você. Deus, ele tocou em Elias. Deus poderia simplesmente só falar, mas Deus, ele tocou em Elias. Deus deu água para Elias. Deus deu pão para ele.
antes da gente tratar uma pessoa que está com essa doença, porque isso é uma doença, isso não é uma frescura. Para a gente tratar uma pessoa assim, primeiro Deus tem que curar o físico dela. Deus precisa curar o teu físico, porque se Ele não curar o teu físico, vai ser muito difícil Ele transformar a sua mente, o seu coração. Por isso que alguns centros de saúde saudável, quando a pessoa entra nesse estágio, onde ela quer morrer, ela quer a morte, ela está em desespero, primeiro, isso eu não estou falando de... Aqui não é... Me fugiu a palavra. Isso é um método de Deus. Isso é um método de Deus. Primeiro Deus cuida do físico. Vai lá, meu filho, come. Eu vou tocar em você o toque. Vai, dorme. Isso tem algum preço para mim, para você? Tomar água, dormir. Isso não tem um preço. Dormir restaura a nossa vida. Restaura o nosso vigor da vida. Eu, quando não durmo, assim, quando eu chego num estágio à noite, quando eu estou muito cansado, se eu não deitar, eu começo a ficar irritado. Então, para não ficar irritado e dar patada em quem não merece, eu falo, ó, vou dormir. Eu não dormir porque eu não aguento mais. Eu sou assim. A minha irmã também é desse jeito. Se ela não dormir, é mal para todo mundo. Então, dorme, meu filho. É a coisa que eu mais gosto de dormir. Dormir e comer é comigo mesmo. E Deus, graças a Deus, Deus deixou esse remédio natural para mim, né? Come e dorme, meu filho. Você dorme com uma beleza. E no verso 6 diz assim: olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido, sobre as pedras, sob brasas, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir de novo. A paciência de Deus, né? Verso 7: segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta, come, porque o teu caminho será sobre modo longo. Outro passo que Deus deixou aqui para mim e para você, mas isso tem um momento certo para ser falado. É uma perspectiva de vida, porque uma pessoa quando está nesse estágio aqui que está Elias, Deus ele precisa se revelar e Deus precisa mostrar uma perspectiva de vida. Quem não tem uma perspectiva de vida, quem não tem uma visão de futuro para a sua vida, de alguma coisa, tem que estar envolvida com alguma coisa, fica muito difícil. Então Deus ele apresenta: vai, come essa água aí, come esse pão, toma essa água, dorme que o seu caminho é longo, Elias. O seu caminho é longo. Então Deus deu uma perspectiva de vida. E muitos de nós às vezes estamos sem perspectiva de vida, estamos tristes. Levantou-se, pois, verso 8: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, ao monte de Deus, né? Que pão é esse, né? Que água é essa para andar 40 dias e 40 noites? Outro remédio natural aqui que Deus apresenta. Elias mais comeu ou caminhou? Ele caminhou mais do que comeu, né? Porque ele comeu, tomou água e andou 40 dias e 40 noites. Então é outro remédio natural que Deus deixou. E eu também, eu peco também sobre isso, porque caminhar comigo é difícil. Eu caminho lá no serviço por obrigação, porque senão eu ficava só deitado. E é outra coisa que Deus ele deixou, né? Não vai me custar nada fazer um exercício, fazer alguma coisa, mas às vezes, né, a correria, o cansaço tira da gente, né, o vigor de fazer exercício, de colocar a nossa saúde, né, em dia. Então Deus deixou outro remédio natural. Verso 9: ali entrou em uma caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Deus entrando em relacionamento, né? Deus perguntando para a pessoa: o que você está fazendo aqui? Quantas vezes, né, devemos escutar as pessoas primeiro, né? E a gente não quer escutar, né? Na verdade, a gente só quer falar. E Deus não. Deus primeiro alimenta, Deus primeiro dá água, dorme, aí Deus trabalha de novo. Então Deus agora vai se revelar para Elias. Verso 10 diz assim: ele respondeu, olha a visão errada que Elias tinha.
Ele respondeu: tinha sido zeloso pelo meu Senhor, tenho sido zeloso pelo meu Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares e mataram os profetas à espada. Até aqui está tudo certo. O que Elias falou até aqui está tudo bem. Só que no verso seguinte, ele diz assim: e eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. A gente vai ver mais para frente que Elias não estava sozinho, mas ele estava tendo uma visão errada da situação. E às vezes a gente tem uma impressão errada da nossa situação. Às vezes a gente fica preso tanto no nosso sofrimento, tão preso na nossa dor, na nossa luta, na nossa dificuldade, o que a gente tem que fazer, que a gente se esquece também que tem pessoas sofrendo até piores que nós. Eu não estou amenizando aqui a dor de ninguém, eu não estou colocando um curativo na dor de ninguém. Eu só estou falando que às vezes quando a gente entra nesse estágio, a gente se fecha tanto que a gente só vê o nosso sofrimento. A gente não vê também que os outros estão sofrendo. Pessoas estão passando fome, estão sendo mortas, mas a gente só fica no eu. No verso 11 diz assim: e disse-lhes Deus: sai e ponte nesse... Deus falando com Elias. Disse-lhe Deus: saia e ponte nesse momento perante o Senhor. Eis que passava o Senhor em um grande forte vento, fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Verso 12. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, cício tranquilo e suave. E ouvindo Elias, envolveu o rosto em o seu manto, e saindo-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e lhe disse: o que fazes aqui, Elias, de novo? É Deus, relacionamento, é Deus chamando, e Deus ainda, Elias estava ainda: Senhor, mas só eu fiquei, só eu sofro, o que está acontecendo? Por que não acontece comigo as coisas? Por que para os outros, a gente tem essa visão, né? Por que para os outros dá certo e para mim dá errado? Por que para o outro parece que tudo dá certo e para mim as coisas são mais difíceis? A gente tem esse pensamento e às vezes é verdade, sabia? Que às vezes a gente enxerga que é verdade. E a gente não consegue compreender por que as outras pessoas parece que Deus responde agora. A pessoa orou, parece que Deus responde. E a gente está lá, a gente está buscando, a gente está envolvido com as coisas de Deus e parece ali que Deus está em silêncio. Deus não se comunica, não fala nada, não fala se vai, não fala se fica, e você fica ali em meio de desespero. Mas é Deus trabalhando comigo e com você. Só que a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque a gente quer as coisas imediatas. A gente não quer esperar o silêncio de Deus. A gente não quer esperar os dons de Deus. A gente quer que aquele momento ali logo acabe. Mas não funciona desse jeito. Às vezes eu fico pensando que a gente eu acho que tem que agradecer a Deus pelo sofrimento. Porque o sofrimento, eles nos ajudam a crescer. O sofrimento, eles nos ajudam a ter a resiliência, porque os piores dias da nossa vida ainda não chegaram. Eu sempre digo isso, que os piores dias da minha vida ainda não chegou. Vai chegar momentos muito difíceis, onde a gente está num conflito. Verso 14. Ele respondeu, olha Elias falando de novo, uma visão errada de Elias. Ele respondeu: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, verdade, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os seus profetas da espada. E eu fiquei só, e procuraram me tirar a vida. Diz-lhe o Senhor: vai e volta para o teu caminho, para o deserto, para Damasco. E chegando lá, unge Azael, rei de sobre a Síria. Deus está falando aqui para mim e para você, para a gente voltar para o nosso trabalho. Deus está falando para você aqui, voltar às suas atividades. Voltar àquela pessoa que você era.
aquela pessoa missionária, aquela pessoa missionário, aquele que quando você saiu dali das águas, Deus está falando para você voltar para o seu trabalho, porque senão você vai viver na mornidão. Se a gente não voltar para o nosso trabalho, você pode ter certeza que quem vai pagar o preço sou eu, e é você também, porque outras pessoas vão fazer o trabalho. E é benefício para mim e para você quando Deus fala, vai, volta lá para o seu trabalho. Deus ele nunca busca pessoas desocupadas, pessoas que ficam caçando borboleta. Deus nunca chamou pessoas que ficam caçando borboleta. Não. Davi teve uma espera muito grande e ele estava lá como um pastor. Naquele tempo, o pastor de ovelha era um nada, era um lixo. Você não serve para nada. Você fica aí, cuida de bicho, porque você é que nem bicho. Fica aí. E foi ser o homem segundo o coração de Deus, aquele lixo da sociedade, aquele que não valia nada. Eliseu aqui também, amigo de Elias. Pai de Eliseu era rico, era fazendeiro. E na onde se encontra Eliseu quando Eliseu tem o chamado dele? Na fazenda, cortando lenha, trabalhando. Deus ele não pega um coração ocioso, aquele que fica à toa, aquele que não quer se envolver com as coisas. Deus ele vai buscar aquele que tá ali, tá lutando, ele quer, ele tá ali trabalhando junto. Vocês me entendem? E no verso 18 diz assim: também, aqui olha que Deus está consertando uma visão aqui de Elias. Sabe essa visão errada, aquela conversa errada que levaram para você, que talvez você carrega por muito tempo, alguma pessoa feriu você por muito tempo. Olha que Deus disse: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Olha para você ver, Elias com uma visão que era só ele, mas Deus agora revela: não, Elias, não é só você. Tem muita gente que não dobrou o joelho. Ricardo, tem muita gente sofrendo por alguma coisa. Ricardo, não é só você que tem alguma questão. São todas as pessoas. Todo mundo tem uma dificuldade, um problema. Pode ser diferente, de ordem diferente. Mas não é só eu, não é só você. E é muito difícil a gente lidar com essa situação, né? Do sofrimento, da dor, dessa depressão, dessa coisa ruim. Eric, você pode colocar, por favor, vou mostrar para vocês aqui, a gente já vai encerrando. Peguei alguns textos, eu separei, só desligar aqui. Pode ser assim? Pode ser assim. Então, o que eu acabei de ler aqui, a gente vai só resumir aqui para a gente ter uma visão melhor. Fatores da depressão. Sentiu-se fracassado. Já se sentiu fracassado, humilhado, derrotado? Não estou dando para entendi. Então, sentiu-se fracassado. Elias, aqui falando do texto. Segundo, solidão. Tem você sentido também solidão? Isso, porque não é. Ah, tá. Então, eu vou começar aqui, desculpa. Sintomas. Tentativa de se isolar. Tudo que a gente viu aqui no capítulo 19, Elias estava ali, ó, tentativa de se isolar. Entrou na caverna. Alteração de humor. Alteração de humor. Basta. Lembra que ele falou, basta, agora eu chego. Eu cansei. Eu não quero mais dessa vida. Eu estou de saco cheio. Embaixo aqui, abaixo autoestima. Não estou melhor que meus pais. Pessoas que têm abaixo autoestima, que sempre ela se coloca abaixo. Ela nunca tem uma visão sobre si de coisa melhor, sabe? Ela sempre fica ali naquele uma autoestima baixa, muito ruim. Alteração do sono, muitas pessoas com insônia, pessoas que não dormem. Eu fico pensando, como que a pessoa não consegue dormir se eu durmo tanto? Mas existem pessoas que não conseguem dormir, eu durmo muito. Só se deixar, eu deitar aqui no meu agora. Facinho, facinho.
Não é possível que só eu que durmo fácil aqui. Eu tenho certeza que tem algum machão DDD aqui. Não? Vocês conhecem o machão DDD? Meu esposo, ele pode estar preocupado do jeito que for, acontecendo qualquer coisa terrível, mas ele tá ótimo. Olha, pois é, olha. Eu falei com um amigo meu, o famoso machão DDD. Ele deita, ele dorme, acabou. Deita, ele dorme, machão DDD. Ah, tá, você colocou inteiro, né? Ali. Alteração do sono, o outro é solidão, né? Só eu. Ah, tá. Só eu fiquei só e inquietação, né? Quando Jezabel falou que ia matar. Pode passar o. Sentiu-se, a gente já viu aqui, cansaço, solidão, a gente já viu, enfrentando oposição, como Deus agiu com ele, o grande psicólogo, né? Deus é o grande psicólogo, Deus é o grande psiquiatra. Sabe por que Deus é o grande psicólogo e o Deus grande? Porque ele conhece o nosso DNA, ele conhece a nossa estrutura, ele conhece a nossa realidade, aonde a gente foi criado, ele conhece as nossas faltas. Por isso que Deus entende. Às vezes a gente vai passar por algum psicólogo, algum psiquiatra que talvez ele não consiga entender você. Mas por isso que Deus é um grande psicólogo. E ele aqui diz, o primeiro, trouxe para a realidade, né? Deus, ele traz você para a realidade. Segundo, o que fazes aqui, Elias? Né? Deus interage. Deus, ele quer um relacionamento. Pediu que falasse desabafado. Terceiro, come. Quarto, dorme. Quinto, come de novo e dorme. Caminhe, Elias. Remédios naturais que Deus está apresentando. Para comer, para dormir. Comer de novo e comer e dormir. Número 6, caminhar, o exercício. E Deus se mostrou a ele. Volte para o seu trabalho, rapaz. Deus está falando para mim e para você. Volte para o seu trabalho, rapaz. Volte para o lugar da liberação. Pode ir, vou colocar agora os textos. Patriarcas e Profetas diz assim: o Senhor disse a Elias que os praticantes do mal em Israel não ficariam impunes. A gente tem essa sensação, né? Que as pessoas ruins, os maus, eles não vão ficar impunes. Mas isso não é verdade. Homens iriam ser especialmente escolhidos para cumprir o propósito divino na punição do reino idólatra. Pode passar. Havia uma rívida obra a ser feita para que a todos... Havia o quê? Uma fácil obra? Havia uma rívida obra a ser feita para que todos fosse dada a oportunidade de tomar a posição ao lado da verdade de Deus. Elias mesmo devia retornar para Israel e partilhar com os outros o fardo de levar a efeito uma reforma. É isso aí. É Deus hoje chamando, né? Deus mostrando para mim, para você, alguns remédios naturais que Deus quer usar, né? Para a nossa situação, né? Talvez a gente se encontre numa situação que nem de Elias, ou a gente tem um amigo ou um familiar, e Deus deixou esse remédio, né? Esses remédios para mim e para você. Volte aí para o seu trabalho, ocupe a sua mente, não fique com a mente vazia, né? Cuida das coisas de Deus, que Deus vai cuidar de você. E eu tenho, ao longo da minha caminhada cristã, eu vejo Deus atuando em pequenos detalhes. Que fala, Senhor, essa semana o negócio está apertado. Eu falo lá para os caras não acreditam. Essa semana eu estou com 1,30 na conta. Para passar a semana. Você está de brincadeira, rapaz. Eu estou falando sério, eu estou com 1,30, eu não tenho como fazer. Vou deixar, né? Vamos ver. E quando vê, Deus é tão bom que Deus aparece com alguma coisa. Deus vai lá e manda um abençoado, tal e coisa, aí Deus vai lá e faz não sei o quê. Uma vez eu estava indo embora de uma cidade para outra, até eu comentei com ele esse tempo, estava indo embora de uma cidade para outra. E dentro do ônibus, eu não tinha dinheiro. Eu ia chegar em Campo Grande, né, com a barriga, com o cinto apertado, né? E uma senhora da igreja, ela foi me levar lá para o ônibus. Aí ela foi apertar minha mão
Quando ela apertou minha mão, ela deixou R$ 100 dentro da minha mão. Ela falou, Ricardo, isso aqui é para você passar a viagem. E ela nem sabia que eu estava zerado, então não tinha falado nada. Ela falou, Ricardo, isso aqui é para passar a viagem, para você comer alguma coisa. E ela nem sabia que eu ia precisar naquela viagem. Para você ver, né, como Deus ele tem cuidado nos mínimos detalhes. É que a gente fica esperando, na verdade, o grande mar vermelho se abrir, né? Mas Deus ele trabalha no pouco. Na verdade, Deus ele trabalha no pouco, no pouquinho, vai aumentando. Ele vai, ó, eu estou cuidando de você. Eu estou com você. Tá difícil? Tá difícil, mas eu tô na luta junto com você. É esse sentimento que a gente não tem que carregar, que a gente está sozinho. Que a gente tem Deus, que a gente tem Jesus e que Ele cuida de mim e de você. Agora a gente vai cantar uma canção para a gente encerrar o nosso sermão aqui. Eu cuido de ti. Gostaria que todos ficassem de pé, a gente louvar esse. Sim. Quando todos os meus medos já não caem.